imitando o original, ansiando por ser a igreja autêntica. Queremos pensar, refletir e continuar pensando e refletindo na igreja original, a igreja em Atos, porque nós ansiamos em ser a igreja autêntica. Vivemos dias de grandes adulterações, falsificações, desfigurar da igreja. Que nós possamos, pela graça de Deus e sua palavra, sermos a igreja autêntica. Isso passa por mim, passa por você, e que assim seja nesta manhã, que a palavra fale a cada um de nós e a todos nós. Vamos focar no nosso texto de Atos capítulo 2. Atos 2, de 42 a 47 é o nosso foco. Vamos ler na palavra de Deus e que a palavra do Senhor nos edifique nesta manhã. Livro de Atos, depois dos Evangelhos, você encontra Atos, então, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, o livro de história da igreja, história dos primeiros anos da igreja. Nós vamos focar a partir do verso 42, temos focado nesses versos, mas vamos ler um pouco antes o contexto. Nós temos nos versos anteriores Pedro pregando o seu grande sermão no dia de Pentecoste, o dia que o Espírito Santo vem para estar com a igreja, através dos séculos sustentar a igreja e levar a igreja a se desenvolver. E Pedro então prega o grande sermão à multidão presente ali em Pentecostes naquele dia, e vamos ler alguns trechos, começando com o verso 36, palavras do apóstolo Pedro diz: portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E agora o nosso texto, a partir do verso 42. Receba a palavra, meu irmão, minha irmã, meu amigo aqui nesta manhã. Igreja Batista Celebração, receba a palavra. Diz a narrativa: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Mais alguns trechos da palavra de Deus que nos ilumina enquanto nós focamos nossa reflexão nesta manhã. Caminhando mais à frente no livro de Atos, em Atos capítulo 11, tem a seguinte narrativa. Atos 11, 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades,
decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Indo mais à frente, capítulo 12 do livro de Atos, verso 11, narra: Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, de todo o que o povo judeu esperava. Pedro estava na prisão e, pela intervenção miraculosa, ele foi liberto da prisão em Jerusalém. E a narrativa continua no verso 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então temos aqui um acontecimento bem depois de Atos 2, estamos em Atos 12. E diz aqui que Pedro, ao sair da prisão, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João. João Marcos, o autor do segundo evangelho. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João. E agora, ouça esse trecho aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, verso 10, mais uma vez. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Outro trecho da palavra de Deus, escute: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Mais uma vez, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E ainda um último texto. O que furtava, não furte mais. O apóstolo Paulo está falando da mudança na vida a partir de Cristo. Você deixa de fazer algo, deixa de fazer o que era errado, mas não fica no vácuo, você substitui por algo positivo, correto. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Trabalhe, fazendo algo de útil, e para chegar ao ponto de ter o que repartir com quem tiver necessidade. Efésios 4, 28, assim ensina. Então, Atos, capítulo 2, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Verso 44, os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles se dedicavam à comunhão. Esta é a palavra do Senhor. Quando eu estudava nos Estados Unidos, vida de estudante dura, sempre sem dinheiro. Me lembro uma vez, quando eu e mais 2 colegas, também na mesma situação, estávamos jantando num restaurante, ali uma comida mais em conta, e paramos para orar antes da refeição, como era o nosso costume. E oramos, depois comemos. E quando nós nos levantamos para pagar, a mulher ali encarregada de receber disse: vocês não precisam pagar. Um cavalheiro que estava ali, a outra mesa, disse que viu vocês orando. E ele foi tocado e sensibilizado pela oração de vocês.
E ele decidiu pagar a conta. Está pago. Vocês podem ir. A partir daquele momento, nós passamos a orar com mais fervor antes das refeições. É muito agradável ter um encontro com a generosidade, com o espírito solidário, não é verdade? Aqui está o texto dizendo que eles perseveravam na comunhão. E aí nós temos a narrativa dizendo que eles inclusive vendiam propriedades e distribuíam segundo a necessidade ou conforme a necessidade, a palavra conforme a necessidade de cada um. Esta expressão da comunhão, a palavra comunhão, que vem da palavra koinonia, na língua grega antiga, significa compartilhar algo com alguém. Compartilhar algo com alguém. E no contexto aqui nós entendemos que comunhão envolvia compartilhar muitas coisas. Compartilhar o culto, a devoção, estavam juntos cultuando. Que maravilha que é cultuar com os irmãos. Cultuamos na individualidade sozinho, mas não há nada como cultuar na comunhão. O irmão querer cultuar comigo e eu com você, é sempre uma experiência tremenda, é uma fonte de fortalecimento segundo a palavra. Aqui também temos o compartilhar, a comunhão na expressão relacional, do conviver, então o apoiar um ao outro. Mas temos aqui a expressar da comunhão, compartilhar algo com alguém na dimensão material, dar, compartilhar daquilo que eu possuo financeiramente, materialmente, fizeram de forma tremenda. Nós encontramos o que aqui? A Igreja de Jesus Cristo como uma comunidade solidária. E não compartilhavam por compartilhar. Não compartilhavam os bens, porque, olha, eu acho que é errado eu ter mais que você. Precisamos nivelar esse negócio. Não é isto. Eles compartilhavam com os necessitados, esta solidariedade financeira, uma comunidade solidária. Que eu e você possamos ser formados por Deus como uma comunidade solidária. Uma comunidade de comunhão, cultual, cultica, relacional e, inclusive, material e financeira. Que eu e você, meu irmão, possamos ser a comunidade solidária. É a obra do Senhor, é a expressão do Senhor em nós. Mas quando pensamos em comunidade solidária, precisamos olhar a Bíblia no seu todo e não apenas esse texto, e entendermos o pensamento todo das Escrituras. Uma comunidade financeiramente solidária, isto é, uma igreja financeiramente solidária, é uma igreja e cristãos, crentes que são financeiramente sábios. Quantos crentes que não são sábios financeiramente? Igrejas, inclusive, que não são sábias financeiramente. Ser sábio financeiramente é ter responsabilidade. Não podemos pensar que a solidariedade cristã da igreja e dos irmãos nos dá o direito a sermos irresponsáveis, encostados, ociosos. É interessante a experiência da igreja em Tessalônica, fundada pelo apóstolo Paulo. Depois ele escreve 2 cartas para esta igreja. Por quê? Logo entrou naquela igreja uma espiritualidade muito romântica e totalmente errada, não bíblica. Em nome de serem cristãos e de aguardarem a vinda de Cristo Jesus, começaram a parar de trabalhar. Muita gente na igreja abandonando a responsabilidade do dia a dia. Meu irmão, eu e você devemos trabalhar e trabalhar para o nosso sustento, sim, para ter com que repartir, diz a Bíblia, sim, e acima de tudo para glorificar a Deus. Deus nunca é glorificado por pessoas irresponsáveis do ponto de vista material e financeiro. Deus nunca é glorificado por isto. Então lá estavam os tessalonicenses, alguns deles nessa espiritualidade romântica errada. O apóstolo Paulo escreve para os tessalonicenses na sua primeira carta o seguinte: quem não trabalha não coma. Quem não trabalha não coma. E ele diz mais, isto ele disse o que eu disse no capítulo 4, e no capítulo 5 ele diz: advirtam
os ociosos. Advirtam os ociosos. Meu irmão, nós trabalhamos por diversas razões materiais, mas trabalhamos para a glória de Deus. Se eu soubesse que o Senhor Jesus Cristo iria voltar amanhã, o que eu ia fazer hoje? O que eu faço? O que eu estou fazendo agora? Continuaria servindo ao Senhor, fazendo o que eu vou fazer. Se Jesus Cristo, você soubesse e fosse voltar na terça-feira, meu irmão, você amanhã deveria ir trabalhar. Minha irmã, você trabalhar também, para a glória de Deus, onde nós estamos. Enfim, responsabilidade. De forma nenhuma começarmos a pensar, tem irmãos que têm mais do que eu, eles têm que me dar alguma coisa, eu vou parar de trabalhar, Jesus Cristo então vai vir, etc. Deus cuida de mim, não preciso trabalhar de forma responsável. Eu fico arrepiado às vezes de ver a atitude de alguns. Comecei a trabalhar muito cedo na minha vida. A minha família era bem remediada financeiramente. Éramos 4 irmãos, trabalhávamos e todos nós cooperávamos para o orçamento financeiro da casa. Nunca deixei um emprego sem ter outro engatilhado. Muitas vezes decidi mudar de emprego, mas jamais deixar o emprego sem ter outro. Eu fico arrepiado quando vejo crentes fazendo isso. Uma irresponsabilidade tremenda. Esse emprego não está bom, está difícil, está desagradável. Meu chefe não sei o quê. Fica ali, meu irmão, procura outra. Quando terminar de procurar, achar o outro, aí você deixa esse. Bem, esse é apenas um exemplo. Eu poderia falar de muitas outras. A forma de administrar o que ganha, etc. Irresponsabilidade. Estes aqui tinham que dar, em Atos 2, ajudaram os outros com o que tinham. Por quê? Porque eles foram responsáveis da sua vida financeira. Por isso eles puderam ajudar os outros. E que eu e você, então, possamos ser assim. Enfim, ser responsável financeiramente, segundo a palavra de Deus, nem fazer do materialismo o nosso ídolo, outro perigo tremendo. Ser responsável financeiramente não é ser responsável financeiramente como o mundo pensa, que tem o material como um ídolo do coração deles. Este não é o caminho cristão. Mas então o material é um ídolo, nós não nos importamos com isso, estou nem aí, se eu estou trabalhando, se eu tenho renda. Não, nem o ídolo do materialismo na vida do crente, e nem a irresponsabilidade financeira. Precisamos aprender a equilibrar estas coisas. Esta é a visão bíblica. O Salmo 62 diz, suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. O Salmo não condena as riquezas aumentarem. Que Deus faça todos nós aqui prosperarem financeiramente. Seria uma maravilha. Se as riquezas aumentarem, não há problema. Elas podem aumentar, quem sabe. Mas se elas aumentarem, não ponham nelas o coração. Nem o ídolo do materialismo, nem a irresponsabilidade financeira. Crentes, igrejas financeiramente responsáveis, trabalham com dedicação ao Senhor, e ao receberem aquilo que vem às suas mãos, a recompensa financeira, trabalham administrando as prioridades, o que é que deve ser honrado primeiro. Então, não somente ganham, mas administram bem o que ganham. Têm um orçamento, e um orçamento em cima de prioridades, o que realmente é necessário primeiro. E daí por diante vão equilibrar. Aliás, quando montam o seu orçamento, vão colocar lá em ordem de prioridade as coisas. E certamente o pagamento do financiamento da casa, o aluguel, ou se já pagou, há outras coisas, há o supermercado, que é um alimento importante, e um plano de saúde, se é o caso, etc. E assim vai das coisas de primeira necessidade para as outras, e o crente se organiza. Nós temos uma apostila para os noivos da nossa igreja. Quando eles vão se casar, nós temos uma série de orientações, e nesta apostila tem uma última página, que é uma canja que nós damos para os noivos, uma ideia de um orçamento doméstico. Abrimos os olhos deles, que já no início da vida conjugal precisam aprender a ter um orçamento, a serem financeiramente responsáveis com o que têm. E lá então há exemplos de despesas que eles vão ter.
Queremos abrir os olhos deles. Será que estão entendendo que realmente, a partir do casamento, há uma porção de coisas que talvez eles não tinham antes e vão ter que honrar e cumprir? E lá, nessa lista de coisas, tinha por último uma, chamava-se, ou se chama na apostila, chamava-se na ordem anterior, dízimos. Então vinha lá aluguel, lá no supermercado, dízimos. E aí um irmão, membro do nosso conselho, disse: precisa alterar isto. E alteramos. Ele disse: o dízimo tem que vir primeiro. E ele tinha razão, porque se não vier primeiro, não sobra e não tem. É preciso vir primeiro para o Senhor. Mas todos nós podemos também, devemos ter em mente, que nós podemos fazer algo na área da filantropia, de ajudar alguém numa necessidade maior do que a nossa. E podemos fazer isso com qualquer valor que temos. Não precisamos esperar ganhar milhões para começar a ajudar alguém. Se não fizermos no pouco, não faremos no muito. Incluir no nosso orçamento não somente a contribuição ao Senhor, mas a filantropia. Expressões, então, de generosidade, de solidariedade. Mas, enfim, muito trabalho e orçamento. Isto é uma administração sábia diante do Senhor. A comunidade solidária só será solidária se for financeiramente responsável. Se não for financeiramente responsável, nós não teremos uma igreja solidária. Você, crente, você, discípulo de Cristo, não será solidário, não terá condições de fazer isso, não vai acontecer. A igreja aqui em Atos foi solidária, porque era composta de pessoas financeiramente sábias, responsáveis. Mas, como é que eles vão chegar a essa expressão de solidariedade material tremenda aqui? Eles não eram convertidos. E diz aqui o texto que naquele dia foi acrescido à igreja 3.000 pessoas. A igreja deu um pulo enorme em Jerusalém em termos de membros, então, convertidos agora. Eles vieram para o Evangelho, então, já portando muitos bens materiais. Mas, enfim, aí há essa expressão tremenda. Como é que é isto? Eu me lembro do filme antigo de 1965, Dr. Zhivago, o Yuri Zhivago, um médico lá na Rússia. Depois da Primeira Guerra Mundial, havia se instalado na Rússia o regime comunista, o bolcheviques. E Dr. Zhivago era alguém que tinha se identificado com esse movimento. Ele foi enviado para um trabalho longe de Moscou, que era a residência dele, e lá num campo de concentração, foi fazer um trabalho médico. E a história e o filme mostram que depois de um tempo, então, ele retorna a Moscou. E a revolução bolchevique, que ele apoiava, acreditava, a revolução marxista, havia realmente implementado de forma radical o seu princípio. E quando ele chega, retorna à sua casa, uma bela casa que ele havia conquistado como médico, o que ele encontra? A casa toda loteada. Havia sido tomada, o governo deu 2 quartos para não sei o quê, permitiu que outros tomassem mais 2 quartos, sobrou lá um canto para ele. Será que é isso que Atos 2 está dizendo? Certamente que não. O que nós temos aqui, esta igreja solidária, a comunidade solidária, movida espiritualmente, movida pelo Espírito Santo. Naquele dia de Pentecostes vem o Espírito Santo, para então levar a obra do Evangelho para frente. Pedro prega o Evangelho, eles ficam contritos, sentem o peso do pecado, a distância de Deus. Irmãos, que faremos? É a pergunta deles para o apóstolo. E ele diz: arrependam-se. E o Espírito Santo é para vocês também. E aí eles se arrependem, eles creem, são batizados. E agora, então, a comunidade, movida pelo Espírito Santo, é esta que vai ter essa expressão tremenda de comunhão material. Esta é a comunidade solidária, movida pelo Espírito, não movida por ideologias humanas, humanistas, centralizada em articulações de pensamento humano, não, mas um mover do Espírito Santo. E é importante nós lembrarmos que nós temos aqui um texto narrativo.
um erro comum querer se construir uma doutrina, um princípio em cima de um texto narrativo. O texto narrativo não é um texto normativo. Isto é, está o texto narrando a experiência daqueles irmãos naquele dia, naqueles dias. Não está colocando aqui um princípio, não há um princípio na palavra de Deus que eu e você temos que jogar tudo fora o que temos, vender tudo e distribuir para todo mundo o que temos. Eu posso fazer isso, se eu entender que esta é um caminho sábio diante de Deus, mas não que é um princípio obrigatório. Na Bíblia, quando nós lemos as coisas, precisamos separar o narrativo do normativo. Há muita coisa normativa nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, eu li aqui do apóstolo Paulo, ele dizendo aos Tessalonicenses, quem não trabalhe, não coma, antes trabalhe. Então aí está um normativo. O dever do trabalho é sobre todos nós. Agora, o que acontece em Atos é uma experiência, aquelas experiências pessoais, e então precisamos entender Atos 2, à luz de toda a palavra de Deus. E aí, então, muitos entendendo o narrativo, já ouvi isso de crentes, começam a querer achar que esse texto defende o marxismo, o socialismo e o comunismo. Que entendimento errado, que entendimento errado. Karl Marx chegou um pouco depois, mas antes dele, sabe, lá Pedro já tinha proposto o marxismo, e por isso que aconteceu o que aconteceu em Atos 2. Tremendo engano, tremendo erro. Quando nós pensamos na ideologia, por exemplo, do marxismo, do comunismo, socialismo, está se falando do quê? Do âmbito da sociedade e o país. Mas em Atos 2 nós encontramos o quê? O âmbito dos membros da igreja, da vivência da igreja. Quando pensamos no marxismo, socialismo realizado plenamente, é aquele que diz que deve ser eliminado a propriedade. E para ser eliminada a propriedade, diz ele que um dos empecilhos, o empecilho maior, entende, é a família. Por isso há uma guerra contra a família vindo do neomarxismo. Querem arrebentar a família, porque dizem que essa é que impede um comunismo pleno, um socialismo pleno. Então, o socialismo, o marxismo prega eliminar a família e a propriedade, mas as Escrituras Sagradas afirmam a família e afirmam a propriedade. Quando Deus envia Israel, envia para a terra prometida, seria deles aquela terra como povo. Depois Deus distribui conforme as tribos, a terra toda é dividida entre as tribos. Depois as famílias recebem a propriedade. A afirmação da família e a afirmação da propriedade é algo que é bíblico, é das Escrituras. Então, nós temos que separar a ideologia socialista, comunista, do ensino bíblico, de Atos 2. O socialismo, o marxismo propõe um governo absolutista. É assim que acontece, isto é, o governo que fica acima de tudo e de todos. E aí todos passam a ser apenas um bem social, a ser usado, manipulado pelo governo. Se você visitar, por exemplo, Cuba, um lugar onde se aplicou, então, isto, as últimas consequências, temos um governo totalmente absolutista. E as pessoas estão na mão desse governo em todos os sentidos. Mas o que nós encontramos em Atos 2? Nós encontramos uma livre associação. Ninguém estava na igreja porque foi imposto por um poder maior. Ninguém estava na igreja porque foi empurrado para lá por obrigação, não quero estar aqui, você é obrigado a estar, você tem que ficar e daí por diante. Não, não, não. Quando nós pensamos na ideologia marxista, comunista e socialista, há uma imposição de distribuição. As pessoas têm que abrir mão do que têm, não porque querem, mas porque é ordenado. Ainda que elas ganhem trabalho, não pertence a elas, pertence ao governo. O governo não vai dar necessariamente aquilo que você merece, mas aquilo que ele quer dar igual para todo mundo. É imposição. Aquilo que as pessoas não querem fazer com o que ganham é feito de forma forçada. Mas quando nós lemos Atos 2, nós encontramos uma distribuição, um compartilhar de coisas voluntariamente. Voluntariamente. Se nós lermos mais à frente, em Atos 4,
É interessante o acontecimento porque ali, mais uma vez, narra que houve muita generosidade material, houve solidariedade na igreja. E houve um sujeito ali, chamado Ananias, que viu aqui quem vendia um terreno, por exemplo, que tinha, e dava para ajudar os necessitados da igreja, esse sujeito ficava bonito diante da igreja. E ele resolveu querer ficar muito bonito diante da igreja. E ele vendeu uma parte do que tinha, foi para a igreja lá e disse, vendi tudo o que tinha. Não tinha vendido tudo o que tinha. E ali então, o apóstolo, percebendo, por uma iluminação do Espírito, que havia mentira, o repreendeu e houve ali uma grande correção. Mas uma das palavras que o apóstolo disse para ele o quê? Porque você mentiu ao Espírito Santo. Que mentira. Você disse que tinha vendido tudo. Na verdade, você vendeu uma parte. Você quis impressionar os outros. E aí o apóstolo acrescenta, o que você tinha não era seu e não poderia ficar com você. Isto é, ele poderia continuar sendo um crente verdadeiro com o que tinha. O problema era a mentira dele. Então, o que nós temos em Atos 2 é uma ação voluntária, não é imposição de lei, de governo, de sistema ideológico. Quando nós vemos a ideologia, nós encontramos uma distribuição generalizada. É para todos, e todos vão receber de forma igual. E quando você visita países onde foi aplicado isso nas suas últimas consequências, como Cuba, que eu já citei, você vai encontrar que, na verdade, quando se aplica essa generalização, o que se acaba distribuindo não é riqueza, mas é pobreza. Mas, enfim, a ideologia, o marxismo, o socialismo, fala desta régua que vai passar, e a distribuição é generalizada, independente de quanto se faz, quanto se ganha e o que se tem. Mas em Atos 2, não acontece isso. Existe um entregar, um auxílio para ajudar alguns necessitados. Tem um propósito, um alvo muito específico. Não é que todos ali disseram, nós vamos agora todos ganhar igual e ter igual aqui. Vamos nivelar, não é isto. A questão era, há um necessitado aqui, um outro ali, como é que eu posso nos ajudar na sua necessidade? E mais, na ideologia marxista, comunista e socialista, a entrega dos bens materiais é ao governo. É ao governo. E nós sabemos o que é governo. Um grande mal necessário. Nós conhecemos e sabemos como o governo pode ser e é problemático. A começar da administração financeira. São homens caídos, pecadores. Mas a proposta marxista, comunista, socialista, é que se entrega e esses homens vão ser justíssimos com tudo que chega lá. E o Congresso vai se comportar como escoteiros, como santos num monastério. Enfim, a entrega ao governo. Aqui em Atos 2, a entrega aos apóstolos. Você leu? Não leu? Enfim, note que aqui não tem nada a ver com ideologias humanistas, centradas no ser humano. O que nós temos em Atos 2 é um mover do Espírito Santo na igreja e no coração dos crentes. E eles, então, expressando isso desta forma. Há uma frase que foi popularizada a partir de Karl Marx, fundador aí, maior da ideia do socialismo, do comunismo. O que ele disse? De cada qual segundo a sua capacidade, a cada qual segundo a sua necessidade. E o incauto lê isto e pensa que é maravilhoso. Toma cuidado. Em primeiro lugar, nessa frase dele, está embutido a imposição. O governo vai lhe forçar a se comportar do jeito que ele quer que você se comporte financeiramente. Há uma imposição. Segundo lugar, ele cria que, atingindo o socialismo e o comunismo,
o socialismo e o comunismo produziriam uma abundância tremenda, onde todos iriam então ganhar melhor e ter tudo. E mais, nessa frase dele está embutido a abolição de qualquer conceito de salário e renda por mérito. E como há um problema de mérito entre nós, não há mesmo, meu irmão? Eu olho, por exemplo, coisas menores apenas para exemplificar na minha vida. Me lembro dos meus anos, por exemplo, quando eu disse aqui, morava em São Paulo, trabalhava o dia todo, ia para a escola ensino médio à noite. Saía de manhã com uma mochilinha nas costas, com os livros para a aula e com a marmita. Ia trabalhar, do trabalho ia direto para a escola. Tinha dia que não era fácil, o cansaço era enorme, tomando ônibus, trabalhando o dia todo. E eu me lembro da necessidade de ser muito responsável e perseverar. Que vontade de matar a aula, tremendo, tantas vezes. Mas, com a graça de Deus, continuei. Mas me lembro de colegas que, quando eu entrava para a sala de aula, diziam, hoje eu não vou ficar aqui na lanchonete do lado de fora. E finalmente abandonaram os estudos. Não somos iguais, há méritos, há méritos. E quando tiramos isso e achamos que todos são bons, nós ferimos o princípio da Bíblia, que diz que somos pecadores e que o comportamento não é igual. Enfim, essa frase de Karl Marx vem abolir, ou ela tem por implícito abolir qualquer conceito de mérito. E mais, a receita também é independente de mérito. Todos vão ganhar igual. Você vai, digo novamente, a países onde foi implementada uma consequência. Aquele que é responsável e faz mais, não vai receber mais do que aquele que não faz. Não há receita por mérito. Nesta frase de Karl Marx, que parece tão bonita, e alguns acham que até meio cristã. Mas o erro maior do socialismo, do comunismo, da ideia do marxismo qualquer, nesta frase aqui, por exemplo, de cada qual, segundo a minha capacidade, a cada qual, segundo a sua necessidade, é a consideração de que existe o fator pecado, que o ser humano é caído, e para ele ser irresponsável não custa nada, se não houver o critério do mérito. Eu conheço, você deve conhecer também, pessoas que só porque há um tal de seguro-desemprego, ficam um pouco no emprego até ter direito a esse seguro, e aí pedem a conta. Porque diz agora eu vou viver uns meses encostados no apoio financeiro do governo. Não é simples. Há o pecado no coração humano. Achar que vamos ser todos como crianças num parquinho infantil, dando as mãos e cantando uma cantiga, não é verdade. Há problemas sérios. A primeira-ministra da Inglaterra, Thatcher, falecida em 2013, foi a primeira-ministra que mais tempo ficou nesse posto na Inglaterra, fez uma grande revolução, salvou a Inglaterra naquela época de ir à bancarrota, quebrar-se. Ela disse, o problema com o socialismo é que, eventualmente, acaba o dinheiro dos outros. O problema com o socialismo é que, eventualmente, acaba o dinheiro dos outros. Vai visitar país onde se aplicou isto em últimas consequências e você vai ver essa verdade. Mas olha aí, somos contra programas sociais do governo, agora estamos falando de igreja, de governo. Como crentes, o que ver essa sociedade caída, governada por homens caídos? Sim, há muita miséria. Num país como o nosso, há misérias. É lamentável que haja, não precisaria haver, nós temos no país riquezas, etc. Então, se for cuidado da miséria, nós viveremos melhor, sim. Não faz bem a nós, a ninguém, ter isso à volta. Agora, programas sociais do governo são espadas de dois gumes, tem que tomar todo o cuidado.
Todo apoio financeiro automático faz mal para o ser humano. Apoios financeiros devem ter tempo, de início e de fim, e precisa ter acompanhamento. Vem aqui, recebe e vai embora. O que essa pessoa está fazendo? Que esforços ela está aplicando? Ela está sendo responsável com a vida, com o trabalho? Não é simples. Colocar as pessoas em programas eternos, isso não é ajudar a pessoa a sair da miséria. Ninguém sai da miséria por aí. Você conhece alguém que saiu da miséria por aí? O que muda a situação das pessoas, e o maior bem que uma pessoa pode receber, o que é emprego. Mas isso também não é simples. Eu falei de colegas que abandonaram a escola. Nós temos nossa região aqui, empresas precisando de pessoas para trabalhar, e não conseguem preencher seus quadros. Por quê? Não encontram pessoas com o mínimo necessário, que é ter terminado o ensino médio. Poder ter um domínio mínimo de leitura e escrita. A empresa não consegue preencher. O que acontece? Não tem escola. Ninguém pode ir para a escola. Eu frequentei escola pública desde a primeira série até concluir o ensino médio. Vi pessoas abandonando a escola. Por que não ficam? E aí não tem emprego. Então, a questão não é tão simples. Sim, socialmente, como país, deve-se trabalhar para erradicar a pobreza. Isso não é bom para ninguém. E nós não queremos ver. Mas achar que esses programas sociais de governo distribuir tudo, de qualquer forma, vai resolver, não é verdade. Não é verdade. Enfim, não é isso que acontece em Atos 2. Nós temos aqui o mover do Espírito Santo no âmbito da igreja e não da sociedade. E essa solidariedade entre os crentes. É o mover do Espírito Santo. Não é o mover do humanismo, comunismo no corpo da igreja. Mas uma solidariedade que nasce do Espírito Santo entre os crentes. Nós temos em Atos 2 o quê? A generosidade cristã. E não uma imposição governamental, ideológica. Nós temos a generosidade cristã e não a imposição governamental. Eu li para vocês, nós lemos juntos 2 Coríntios 9:7, quando Paulo orienta a igreja de Corinto a levantar uma oferta para ajudar os irmãos na Judéia que estavam passando algumas necessidades. E qual a orientação dele? Em 2 Coríntios 9:7 que nós lemos, cada um dê conforme determinou. Nem o apóstolo está determinando o que eles devem dar, como devem dar. Cada um dê conforme determinou. Agora esta carta aqui aos Coríntios é muito depois de Atos 2. Você está percebendo que Atos 2 é narrativo e não normativo para o crente? Porque aqui estão eles em Corinto, vivendo como igreja, mas eles não receberam um princípio dos apóstolos. Agora todo mundo vende tudo que tem e deixa com os apóstolos. Não. Os crentes vão ter que ver, dentro do que eles têm, eles continuam tendo, e vão dar conforme determinou em seu coração, uma decisão íntima com o Espírito Santo do crente. Nem o apóstolo vai impor a eles o que eles devem fazer. E ele vai acrescentar, vocês vão fazer isso não com pesar, e ele diz mais, nem por obrigação. Nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. E que Deus nos dê essa alegria. E não há virtude se não for a partir dessa alegria. Pessoas que ofertam ao Senhor, à igreja, o seu dízimo, com pesar. Com pesar. Deus ama quem dá com alegria. E fazemos, inclusive, a nossa filantropia com alegria. O que é que Atos 2 confronta? Atos 2 confronta o individualismo, o autocentrismo. Com a chegada do capitalismo nos tempos mais recentes, da forma que nós temos, e a vinda do chamado iluminismo, surgiu muito forte a figura do individualismo. A verdade está nele, na sua razão, e o que ele tem é dele. E uma vivência toda autocentrada. Isto não é bíblico.
Não é assim que o cristão deve se comportar, não era assim que a igreja de Atos se comportava. Era, na verdade, uma comunidade solidária e não marcada pelo individualismo, o autocentrismo. Nós somos autocentrados. Uma vez eu estava passando com a minha esposa na alfândega, no aeroporto. E aí pediram à minha frente para uma jovem abrir a sua mala. E a mala da jovem era daquelas que quando abriu, tudo pula para fora. Colocou um caminhão dentro da mala. E aí, depois de revistar e tudo aquilo lá, ela estava lá lutando para fechar a mala de novo. E a mala não fechava. É a minha esposa que sempre tem essa visão solidária. Você ajuda a moça a fechar a mala? Eu? É você. Olhei se tinha outro GC atrás de mim, não tinha, era eu mesmo. E lá estou eu e a moça, apertando a mala. Roupas escapando. No fim, acabei eu sentado na mala. Uma vez estávamos indo por uma avenida, se eu me lembro bem, acho que era em Miami. Avenida bonita, sabe como são lá, carros novos. De repente passa um carro daqueles. Já deveriam estar a ferro velho há muito tempo. Um senhorzinho, idoso, dirigindo. E no meio daquela avenida bonita, tantos carros e movimentado, o carro dele pifa. A minha esposa solidária bem, você já sabe a história. Individualismo. Uma comunidade solidária que olha à sua volta e vê o necessitado e se mexe. É isto que acontece em Atos. Esse texto é contra o individualismo, autocentrismo, que marca a sociedade. É por isso que, inclusive, as ideologias não funcionam. Como disse Orwell no seu livro, A Fazenda, os Bichos, a questão é que uns são mais iguais do que outros. Cidade corrompida, tendo por ideologia lá, que todos vão ser iguais. Depois, quem está por cima é mais igual. O individualismo continua prevalecendo, só muda de gente que ficava no centro das coisas. Só troca a turma. Mas o texto de Atos 2 confronta todo tipo de individualismo. E não deve habitar na igreja do Senhor. Mas também esse texto de Atos confronta qualquer ideia de coletivismo, comunismo. Eu não tenho nada, não tenho mais nada, é dos outros. Há algumas expressões fortes aqui na narrativa que pode dar essa ideia se nós não lemos com cuidado. Na verdade, são expressões hiperbólicas para falar de uma grande expressão de solidariedade e não de um absolutismo em termos de entregar tudo para todo mundo. Nós não encontramos aqui nesse texto o coletivismo, o marxismo, o comunismo, o socialismo. Nós encontramos aqui o quê? Crentes na sua individualidade movidos pelo Espírito Santo. E se há alguma ideia de comunidade, não é a ideia do comunismo, mas de uma comunidade à volta do Espírito Santo, movendo as pessoas. Então, aí está a comunidade solidária das Escrituras, que é movida espiritualmente, meu irmão. É movido espiritualmente. Primeiro eles passam pela conversão. Primeiro há um quebrantamento. Arrebenta o ego deles. Cristo
vocês crucificaram, e arrependam-se. E eles recebem a mensagem, eles se arrependem, são batizados, e aí movidos pelo Espírito Santo tem essa expressão. E então não poderia ser diferente. Esta igreja, esta comunidade, se é solidária, ela é aquela da prática generosa. E como são generosos aqui, deixam-nos até envergonhados, não é verdade? Como são generosos. E note bem aqui, que a generosidade deles é primeiramente com os irmãos da igreja. Sim, nós, como crentes de Cristo Jesus, precisamos ser solidários, de uma certa forma, e generosos, inclusive, com aqueles que não são da igreja, sim. Mas a preocupação aqui de Atos, primeira, e deve ser a nossa, é com os próprios irmãos. Em Gálatas 6:10, Paulo diz: façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. Na nossa igreja nós lutamos para que ninguém fique sem algum item de primeira necessidade. Nós não vivemos nossa comunidade, por causa do ambiente dela, não é uma comunidade de pessoas que vivem carência. Mas, de vez em quando, um e outro atravessa um tempo mais difícil, que chega ao ponto de ter carência de primeira necessidade. A nossa igreja procura sempre a diaconia está aí para isso, principalmente a diaconia, fazem um trabalho excelente, procurar acompanhar e ajudar em tantas áreas, medicação, aluguel, às vezes até, e outras coisas, documentação e outras coisas mais, conta de luz, conta de água. Fazermos o bem às famílias da fé, porque o maior mau testemunho que podemos dar ao mundo é o mundo ver que no nosso meio, irmãos nossos têm necessidades de primeiro nível, e nós não nos importamos com isso. Então, a filantropia deve estar em nós, se nós não somos autocentrados, sim. Em ajudar aí fora, incrédulos da sociedade, pessoas que não são crentes, fora do âmbito da igreja, sim. Mas primeiramente os irmãos, e como a oportunidade para nós investirmos em irmãos. Na minha vida, por exemplo, pessoas investiram na minha vida como estudante, viram em mim algum potencial, alguma responsabilidade, e vieram ao meu auxílio. Não é só uma questão de esperar alguém cair numa situação onde vai passar fome. Podemos investir em pessoas. De novo, a minha esposa solidária, ela sempre verifica que a gente faça alguma coisa por alguém, de uma forma ou de outra. E algumas vezes temos ajudado estudantes a pagar mensalidades. Minha esposa solidária, então não é só fechar malas e empurrar carro velho. Há outras coisas. Se há solidariedade no seu coração, essa prática generosa. Veja que a atitude desses irmãos. Nós temos os verbos aqui dizendo que eles vendendo e distribuindo. Esses verbos do português, no tempo aqui na força que eles têm, é uma tentativa de colocar na nossa língua uma força verbal do grego antigo, não é muito fácil, mas na língua original, uma ideia do perfeito. E quando fala vendendo e distribuindo, a ideia de uma coisa processual. Não foi ali naquele dia, todo mundo vendeu, todo mundo trouxe, aqui está todo o dinheiro com os apóstolos. Não, conforme a necessidade, distribuindo, vendendo, processual, uma regularidade prática na vida. Eles tinham, aqueles que tinham mais, quando viu uma necessidade, doavam algo. E continuavam trabalhando, continuavam talvez ganhando mais. E quando tinha uma necessidade, eles repartiam, vendendo e distribuindo esta força verbal. E há aqui uma partícula que é um advérbio, conforme. Não é, agora é o seguinte, traz todo mundo aqui, nós vamos rachar isso aqui por igual a todo mundo. Não é isso. Independente do que você faz na sua vida, todo mundo vai receber. Não, conforme a necessidade. Conforme surgir a necessidade. Que necessidade? Meu irmão, quero dizer para vocês esta manhã aqui que eu sou necessitado. Tem umas coisas aí que eu estou precisando, eu tenho necessidade. Conforme a necessidade. Mas eu não me encaixo nessa necessidade aqui. Não é essa. A geladeira da minha casa e a despensa tem comida. Tenho transporte, tenho onde morar, tenho renda,
tem necessidade? Tem, todos vocês têm necessidade. Todo mundo pode levantar aqui, eu sou um necessitado nessa manhã, não é verdade? Eu sei disso. Todo mundo aqui levantaria. Não é isso. Que necessidade é essa? Naqueles dias a questão social tinha suas próprias características. Pessoas como viúvas, órfãos, sofriam tremendamente. Então, certamente visava esse, porque nós vamos ler depois em Atos 6, mais à frente, a questão das viúvas da igreja sendo cuidadas pela criação do ministério diaconal. Também entende-se que criou uma necessidade ali, porque aqueles 3.000 que se converteram, grande parte sabemos que eram quem? Judeus peregrinos. Atos 2 vai nos dizer que eram judeus das diversas partes da terra, que inclusive nem falavam mais o aramaico, a língua, e nem o hebraico. Falavam só a língua de onde eles nasceram, onde eles cresceram. Seus antepassados migraram para outros chamados países, na nossa linguagem de hoje. E então lá eles cresceram, se formaram. Mas eles vinham para Jerusalém para a festividade de Pentecostes. E naquele dia, então, eles ouviram o Evangelho por uma ação do Espírito Santo sobrenatural nas suas próprias línguas, diz Atos 2. Então, muitos desses se converteram. E ali eles estavam em terra estranha, longe de seus países. E talvez alguns se delongaram ali, queriam entender mais a fé, ouvir o ensino dos apóstolos. Ou talvez até decidiram permanecer ali. Então, criou ali uma necessidade especial, e os irmãos cuidaram uns dos outros, cuidaram desses que agora estavam fora do seu ambiente econômico, social, etc. Mas, enfim, conforme a necessidade. Não é entregar dinheiro por entregar, mas qual é a necessidade realmente? Esse é um dos trabalhos que nós fazemos em termos de ajuda, a diaconia ajuda muito. Qual é realmente a necessidade? E eu aprendi na minha vida que ajudar é mais complicado do que nós imaginamos. Eu tenho dinheiro, qual é o problema? Está aqui, leva. Não, para onde é que vai? Por que vai? O que essa pessoa vai fazer com isso? Estou ajudando ou estou atrapalhando essa pessoa? Não é fácil ajudar, porque envolve mais do que meu dinheiro, vai envolver de mim um trabalho maior de envolvimento. Mas aí está esta igreja, nessa prática generosa, criteriosa. A verdade é que eles deram, e deram muito. Deram de forma generosa, eram solidários. Existe um vício, uma marca moral negativa que ronda o meu coração e o seu. Qual é? Avareza. Avareza. Que coisa feia. Meu coração é tentado pela avareza e o seu também. É horrível. Alguns são avarentos declarados, são feios, são horríveis. E a avareza bate a porta e habita no coração daquele que tem muito, e eu já tenho visto igualmente no coração daquele que tem pouco. Ela não conhece distinção de classe econômica. E eu já conheci pessoas que têm muito e que não são avarentos, e já conheci pessoas que têm pouco e não são avarentos. A avareza não pertence ao cristão. A igreja de Jerusalém jogou fora a avareza. Era uma comunidade solidária. O individualismo, o autocentrismo, a avareza não pertencia a eles. Agora, movidos do Espírito Santo, não viviam na avareza. Eles viviam na solidariedade. Mas a solidariedade, para acontecer, não é só uma questão se eu tenho ou não tenho. Eu preciso, antes da questão do dinheiro, ter uma mudança em relação ao que eu penso do outro. Eu preciso ver o outro, meu irmão, como importante. É um problema, então, primeiramente espiritual, antes de ser o ato financeiro, concreto, material. Eu não vou ser solidário se o outro não tem uma importância diante de mim. Se em Cristo o meu irmão não é importante, e até fora da igreja, se eu vou ser solidário, eu vou praticar a filantropia, se eu não vejo o outro como importante. É preciso, então, ser solidário.
Aí está a virtude cristã habitando nesta igreja, a igreja solidária. E por isso vai surgir, como outro é importante, é uma solidariedade, aí vai surgir esta liberalidade, esta generosidade que deve fazer parte do crente. Sim, de forma financeiramente responsável, sábia. Não é se tornar irresponsável com as suas finanças. Lemos textos sobre isto, na verdade, sermos responsáveis. Mas em sendo responsáveis e tendo então algo mais, ser liberal e generoso para com o próximo. Eu tenho um irmão mais velho. Ele tem uma prática interessante. Sabe, há aqueles pedintes que ficam abordando os carros em lugares estratégicos, como um semáforo. Ele não dá dinheiro para ninguém. Mas quando ele está passando, e ele vê, por exemplo, um sujeito com uma carrocinha que ele está puxando, e está procurando lata de lixo, material reciclável, e está colocando na sua carrocinha, ele para, tira uma nota de 100 e dá. É a virtude cristã, que não é da avareza, mas é da generosidade e liberalidade responsável. Isso nós fazemos com material, temos que fazer com material. Mas sabe, há generosidade que tem que vir antes, e mesmo que não haja nesse material, precisa existir, que é a generosidade e liberalidade relacional. Relacional. Você se dar a mim, eu dar a você. Você precisa de uma palavra, você precisa do meu encorajamento, eu preciso do seu. Esta é a igreja. Eu não tenho tempo para ninguém, eu sento aqui, chego, vou embora rapidinho, não quero nada com ninguém. Não é que você vai ter que pagar a conta de ninguém necessariamente, talvez nosso meio nunca vai ter isso. Provavelmente. Mas você ter esta solidariedade relacional. E depois, se for o caso, ela vai lhe levar a uma solidariedade material, relacional. Eu contei a experiência para vocês lá do tempo de estudante. Deixe-me contar o que aconteceu nos últimos meses em Bragança. Eu e minha esposa estamos no restaurante almoçando um prato executivo básico. Daqui a pouco aparece o irmão lá da igreja. Ele cumprimenta, conversa, ele vai embora. Eu e minha esposa levantamos, estamos de comer, vamos pagar no carro. A caixa diz, não precisa pagar. O fulano pagou a conta. O irmão da igreja tinha pago a minha conta. Passaram-se os meses, estamos lá novamente, almoçando. O irmão vem de novo, aparece lá coincidentemente no mesmo horário. Conversa. É minha hora de pagar. A conta está paga. Eu disse para minha esposa, presta atenção a próxima vez. Se ele aparecer por aqui, nós vamos pedir aquela picanha. E a sobremesa. Mas ele explicou, aprendeu isso na sua casa. Meu pai, minha mãe, levavam as pessoas para comer em casa, aos domingos, por exemplo. O pai dele, a virtude cristã, relacional. Não é que levava pessoas para casa que necessariamente estavam morrendo de fome. Irmãos em Cristo, nós queremos ter vocês aqui. Ele disse, sabe, eu não tenho condições de fazer isso agora por uma série de estruturas de vida. Então eu procuro fazer o que eu estou fazendo. Abençoar alguém assim, vocês, dessa forma. Ele não fez porque ele olhou para mim, para minha esposa e disse, esses dois estão passando fome. Preciso dar uma mãozinha para eles. Fez por quê? Relacional. Relacional. O outro é importante,
em Cristo mais importante. Igreja solidária, comunidade solidária. Que Deus faça da nossa igreja uma igreja autêntica, uma igreja solidária, solidária em comunhão no culto. Não vou cultuar sozinho, você quer cultuar comigo. Uma igreja solidária no relacional. Você está ao meu lado, eu estou ao seu lado. E talvez não é o material, mas eu e você precisamos do apoio um do outro nessa jornada, neste mundo em Cristo. As lutas vêm. Solidariedade, comunidade solidária no culto, no relacional e inclusive no material. E generosa no dízimo, na oferta, no ajudar alguém mais. Enfim, é a igreja que o Senhor espera que nós sejamos. Vamos orar na presença do Senhor.